vídeo que eu vou partilhar um pouco sobre o meu processo de criação, focado em pesquisa e escrita de roteiro. E eu vou criar um diálogo principalmente com a construção do meu curta A Terra das Muitas Árvores. Para uma construção de um roteiro, a primeira fase é quando você tem a ideia. A ideia ela pode surgir de vários lugares, né? De qualquer coisa do cotidiano, uma memória, um sonho que você teve ou que você tem recorrentemente. Ela pode vir de qualquer lugar, é um universo inteiro de possibilidades. Mas a questão é como essa ideia surge. A ideia normalmente ela surge de uma maneira um tanto quanto desfocada na nossa imaginação. Ela ainda não tem uma nitidez quando ela aparece, é um vislumbre, um borrão. Eu chamo muito esse início de ideia, desejo e ideia intuição. Eu começo sempre pelo caderno. Eu gosto de escrever no papel e ele sempre me acompanha. E é uma espécie, esse início pra mim é uma espécie de colagem em que eu vou colocando poesia, música, trechos, imagens, sons que eu acho que tem relação com aquele universo, aquela ideia que eu tô construindo. A ideia da Terra das Muitas Águas é curiosa porque eu tava num processo de pesquisa na minha dissertação e eu encontrei esse nome, A Terra das Muitas Águas, que é um nome que a Baixada Fluminense já foi conhecida. E eu sou da Baixada Fluminense, eu sou de Nilópolis, e eu estava pesquisando, ali me debruçando sobre a história sociopolítica e a formação da região. E eu encontro o mapa da bacia hidrográfica. Nesse mapa eu encontro o personagem do meu filme, que é um rio. Então a ideia foi se desenvolvendo, eu não estava debruçada, só me dedicando exclusivamente nesse momento para a construção dessa narrativa. Eu estava fazendo minha pesquisa e dissertação em paralelo. Mas eu comecei a ficar mais atenta nos meus percursos, nos meus trajetos ali pela Baixada, buscando qual rio seria, porque eu já sabia que seria um rio esse personagem, um dos personagens do filme. E aí eu começo a pesquisar também outros filmes, começo a fazer pesquisa de campo um pouco mais focada nisso, quando eu encontro o Rio Meritipavuna. E nessa pesquisa de encontrando os personagens, porque nessa minha narrativa específica, a cidade era muito importante, sabe? Em qual território, em qual chão a narrativa vai se desenrolar. Inicialmente, eu sabia que o filme era A Terra das Muitas Águas, era um filme terra, um filme água. E aí quando a gente pensa pesquisa, né, eu tô falando de pesquisa bibliográfica, pesquisa filmográfica, pesquisa em fotografias, mas a gente pesquisa, no meu processo de pesquisa, eu pesquiso muito na vida, né, pesquiso a vida e pesquiso as cidades. Então, eu vou fazer um filme numa praça, né, no meu roteiro eu imagino que vai ter uma praça, que eu escolho a cidade como eu escolhi São João de Meriti. Eu vou começar a pesquisar naquela cidade, começar a observar o fluxo daquela cidade. Entendendo também que escolher uma cidade, filmar uma cidade, não é você dar conta de um retrato da cidade. Você vai fabular sobre aquela cidade, mas você é parte do real, né? Por isso que eu acho que a pesquisa ela só engrandece o processo para criar com mais densidade, com uma ética também, com mais texturas, com mais opções de sons. E essa pesquisa, na hora que você vai sentar e escrever o seu argumento, ela só vai colaborar nesse processo. O argumento é esse terceiro passo, depois da ideia e da pesquisa, em que você faz um texto em prosa, em que você vai desenvolver todo o universo possível ali daquela história. É um texto que a gente compara um pouco com um conto. Eu gosto de escrever o argumento de uma maneira bem livre. Existem alguns caminhos na construção de uma dramaturgia, né? Eu brinco muito com o tempo espiralar. Então eu gosto de misturar essas fronteiras entre o real e o ficcional, entre um tempo cronológico e um tempo mais espiralar, mais da magia, mais do encantado. Nos meus filmes, então, essa jornada do personagem, ela acontece de uma outra maneira que talvez no início você tenha um ápice e no final você tenha algo singelo. E eu fiquei pensando essa linha que costura os meus personagens, as minhas personagens, porque em geral são personagens mulheres. E eu fiquei pensando numa palavra que seria mulheres em suas caminhanças, que são mulheres que caminham nas cidades, se deslocam a pé nas cidades, né? Isso enquanto mesmo cena, pra mim é algo muito importante, faz parte dessa poética também do cotidiano, de criar esses personagens
em que elas literalmente andam a pé em suas cidades. E não simplesmente se deslocam, né, mas nesse andar, nessa caminhada, existe um desejo ali, existe uma errância, existe uma busca, que às vezes está explicitada no filme, às vezes está explicitada na própria performance, no próprio modo de atuar e de construção do olhar, do não dito naquelas personagens. De uma temporalidade de maturação que não se resolve ali no filme, né? Os filmes que terminam em aberto. Eu gosto de criar personagens que a própria jornada do filme eles revelem essa incompletude existencial. E o que me interessa também muito no cinema e nesse processo de desenvolvimento de personagens, narrativas, é fugir dos estereótipos, né? Não é que eles sejam mentiras, né? Só que eles são meia verdade. E eles criam uma narrativa única sobre um povo, sobre um território. E coisificam, né? Os estereótipos coisificam as pessoas em coisas estáticas, né? Quando a gente pensa em cinema em geral, a gente pensa em cinema industrial, a gente pensa em cinema de uma dimensão do espetáculo. O cinema que eu caminho, que eu construo, é um cinema mais artesanal, é um cinema independente. E nesse gesto de criação é um gesto também de agenciamento no mundo, de também criação com e no mundo. E é um gesto coletivo. Depois desse momento inicial, para mim, o cinema é totalmente coletivo. E até nesse início a gente troca com os amigos, a gente troca com parceiros artísticos. É importante sempre essa troca, sobretudo após a criação desse argumento, em que você já consegue expressar, já tem mais propriedade do que essa história. Essas são imagens do trailer do filme. Quando eu começo a construir a personagem, que eu sei que vai ser a Flaviane Damasceno como atriz, o filme ele vai se transformando e o rio ele vai aparecendo mais nesse sentido mitológico, no sonho. E a água, o elemento água, ele vai aparecendo em tudo no filme. Tanto na sua presença, quanto na sua ausência. Porque existe uma ausência na memória, a relação das pessoas com o rio Meridy Pavuna. Porque a gente olha e não vê mais o rio, não sente mais cheiro de rio, mas ele tá ali, segue sendo rio. E o filme vai buscando esse gesto de construir no nosso imaginário essa relação com os rios urbanos. Então eu vou construindo personagens e um universo narrativo a partir dessa poética do cotidiano, a partir de pensar a cidade como uma personagem também do filme, dos elementos da natureza, terra, água, fogo, ar, são pontos de partidas que estão nas minhas narrativas, seja para pensar uma característica de um personagem, seja para materializar isso enquanto um caminho do filme, como a Terra das Muitas Águas, e as mulheres em suas caminhanças. E um espiralar disso, né? Parte dessa poética do cotidiano e se imbrica com um tempo do sonho, uma mistura do vivido e do não vivido, de um futuro ali imbrincado nesse presente. Eu vou misturando essas camadas na construção da narrativa e borrando essas fronteiras.